A Igreja de Jesus não vai enfrentar a grande tribulação. Ou será que vai? Assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Saudações a todos, mais um vídeo no canal Já Pra Bíblia. Antes de mais nada, peço a sua interação comigo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe nas redes sociais, ajude o canal a crescer. E sem mais delongas, vamos enfrentar esse tema. Essa doutrina, também conhecida como doutrina escatológica do dispensacionalismo, ela foi desenvolvida há 191 anos atrás, mais ou menos, exatamente no ano 1830, através do pregador anglo-inglês John Nelson Darby, e se tornou ainda mais conhecida nos Estados Unidos no início do século XX, pela vasta circulação da Bíblia de Estudo Scofield. Desde aquele tempo em diante, a doutrina do arrebatamento secreto, ou arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ganhou milhares de seguidores e caiu no gosto e na crença de diversos grupos religiosos, porém, não de todos. Aqui vai uma nota de rodapé. Antes dessa época, ninguém havia pregado tal doutrina, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem a igreja primitiva, nem Paulo, nem Lutero, nem os pré-reformadores e muito menos os reformadores. A propósito, veja o que o apóstolo Paulo disse acerca da segunda vinda de Jesus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de nenhuma maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Confira aí, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Ora, Paulo deixa bem claro que a segunda vinda de Jesus será precedida de dois fatores preponderantes. Primeiro, uma grande operação da apostasia. O segundo fator preponderante para a volta de Jesus é o aparecimento do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, como Paulo bem detalha sobre suas intenções. Esse anticristo será levantado por Satanás para dominar toda a terra. Com base nas Escrituras, na Palavra de Deus, não restam dúvidas de que o Senhor Jesus só vai retornar depois que essas duas coisas acontecerem. Eu não tenho dúvida. Mas sobre o anticristo nós faremos um vídeo específico para falar dele e será no próximo vídeo. A doutrina dispensacionalista, dentre suas premissas, também criou a tese de que Deus tem um plano para Israel e que tem um plano diferente para a sua igreja. Ocorre que também tal informação não é abarcada pelas epístolas que Paulo escreveu no Novo Testamento. Se não, vejamos o que Paulo vai falar sobre o assunto. Confere aí, Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não ficou convencido? Achou muito simples esse versículo? Então, escute aí. Paulo está ensinando aos Gálatas que em Cristo não existe mais divisão entre judeu e outros povos, mas que por Jesus todos são um povo só, e este povo ele chamou de igreja. E se ainda há alguma dúvida, confere comigo. Em Efésios 2, de 11 a 22, Paulo coloca uma pá de cal para pacificar a questão. E ainda o texto é intitulado da seguinte forma: os gentios e os judeus são unidos por Deus, mediante a cruz de Cristo. Veja comigo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então veja uma coisa, a doutrina do dispensacionalismo, que é tão nova, não tem nem 200 anos, trouxe essas duas premissas para o cristianismo. A primeira, de que o arrebatamento da igreja vai ser secreto. E a segunda, de que Israel tem um tratamento diferenciado dos gentios. Ocorre que com os textos expostos fica difícil harmonizar com tal doutrina. Todavia, aqui vai mais uma nota de rodapé. Acreditar de forma diferente sobre como sucederá o arrebatamento da igreja não deveria ser encarado como um problema. Todavia, é certo que alguém perceberá, no fim, que estava errado em suas considerações. No entanto, mesmo assim, os tais não vão perder a salvação só por pensar diferente sobre o arrebatamento. No entanto, o grande problema surge quando os cristãos se atacam, brigam, se ofendem, inclusive dos púlpitos de suas igrejas, defendendo ferrenhamente os seus pontos de vistas, muitas vezes acreditados por anos, e em razão disso, acabam demonizando quem pensa diferente e acabam por separar melhores amigos por questões de opinião religiosa. Por isso, aprendamos o seguinte: quando falamos de escatologia, que é a ciência que estuda os acontecimentos do fim, temos que ter humildade, respeitar a opinião alheia e não podemos aceitar a ideia de causarmos divisão na Igreja de Cristo e excluir da comunhão irmãos tão preciosos, só porque pensam de maneira diferente em relação ao tema do arrebatamento. Não há dúvida que todo cristão de verdade crê que Jesus voltará, que o anticristo será morto pelo sopro da boca do Senhor. Satanás será lançado no inferno junto com a besta, o falso profeta, que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, que os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e que viveremos em um novo céu e uma nova terra aonde habita a justiça. A divergência entre os cristãos está exatamente na ordem sequencial em que esses fatos escatológicos acontecerão. Mas acredite, o mais importante de tudo isso é saber que ainda que os cristãos divirjam quanto à ordem dos fatos escatológicos sobre como acontecerá o arrebatamento, mesmo assim a lição que fica é que todos cremos nos mesmos pontos fundamentais. São eles: Jesus voltará, o anticristo será morto pelo Senhor, Satanás será lançado no inferno junto com a besta, o falso profeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e viveremos em um novo céu, em uma nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, que a igreja vai enfrentar a grande tribulação, sim. No entanto, o mesmo Deus que esteve em todas as eras, com seu braço estendido sobre a sua igreja, sobre o seu povo, estará conosco também.
E se for a nossa geração que terá que passar por esse momento tão difícil, eu também não tenho dúvidas que entre apostatar, negar a fé, negar o Senhor Jesus e morrer pelo seu nome, os crentes fiéis não terão dúvidas nenhuma, não titubearemos, saberemos muito bem o que iremos escolher. Agora, os crentes nominais, aqueles que só têm seus nomes no rol de membro de suas igrejas, não passaram pelo novo nascimento. Esses vão adorar o anticristo e o dragão. Se você gostou do conteúdo, curte, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.